Olá a todos que nos acompanham no nosso canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo. Sejam todos bem-vindos ao podcast dos Boys. A gente tem nosso convidado aqui bastante especial, mas antes a gente gostaria de se apresentar para vocês. Meu nome é João Victor da Silva Faustino, eu sou aluno de Info 4V do campus Parnamirim, do FRN. Pode se apresentar. Meu nome é Luiz Eduardo, sou aluno de Info 4V. A gente tem um convidado bastante ilustre no nosso campus, que ele vem de fora, Marcos. Você pode se apresentar para o pessoal? Sim. Como ele falou, eu me chamo Marcos, eu tenho 23 anos e eu sou aluno de filosofia da Universidade Federal aqui do nosso estado, né? E eu sou artista, meu nome artístico é Frank, é um apelido que o meu produtor me deu, os meus amigos me chamam assim. Eu sou cantor, compositor, produzo algumas coisas aí, estou sempre sonhando. Bom, a gente vai fazer algumas perguntas para você em relação a essa temática e você pode responder com toda a sinceridade, né? Porque a gente vê que você é um cara super gente boa, bem equalizado, então vamos lá. E primeiro a gente gostaria de saber como você descreveria o papel da música na vida das pessoas e como ela pode afetar positivamente a qualidade de vida. Como eu falei sobre filosofia, tem uma frase bem icônica do filósofo alemão Nietzsche, né? Ele fala que sem a música a vida seria um erro. E eu acho que, partindo dessa ideia, eu acho que a música é essencial para tudo na nossa vida. Ela incentiva você, eu acho que ela tem um papel de descrever aquilo que o ouvinte não consegue dizer. Então, a partir disso, ela pode atingir várias áreas da sua vida e ela pode falar o que você não consegue dizer e incentivar você a várias coisas. Tanto que, por exemplo, na minha área, que é o rap, né, a música popular, tem muita questão do incentivo, né? Daquela pessoa que tem um sonho e que busca alguma coisa na vida. Então, eu acho que a música ela tem muito esse papel também. Ela descreve o que você sente, mas eu acredito que ela também incentiva você a buscar, seja qual que é os seus ideais aí. Bom, perfeito, cara. Eu concordo contigo em relação a isso, porque realmente a música afeta positivamente na vida das pessoas, porque em momentos de estresse, em momentos de lazer, realmente a gente é contagiado por as melodias, as músicas, elas causam diversas sensações que podem ser bastante positivas e podem levar memórias, afetos para toda a nossa vida. Valeu. Agora, você ainda cai em conta que também muitas pessoas usam a música como um refúgio mesmo, sabe? Tipo, não teria graça a vida sem música. Concordo totalmente com o seu posicionamento. Mas é isso mesmo, eu acho que a música ela tem esse papel de... Porque tem uma frase do Ferreiro lá que ele fala que a arte existe porque a vida não é suficiente. Então, falando aqui sobre a música, se não existisse, de fato seria como se fosse um vazio sem ser preenchido na nossa vida, né? Porque eu acho que ela tem um papel fundamental, de verdade mesmo. Como eu falei, tanto de descrever aquilo que eu gosto de dizer que é o inefável, né? Aquilo que você não consegue dizer, aquilo que não se pode ser dito. E pela arte você consegue chegar, né, nesse sentimento onde você não consegue descrever e às vezes você consegue sentir. E ela tem esse papel importante na nossa vida, eu acho que tem muito a ver com isso. Para não ser uma pergunta, eu acredito que seja uma dúvida que a galera que está assistindo em casa está querendo saber. O que você acha, na sua opinião, que existem gêneros musicais que têm um impacto maior na saúde mental das pessoas? Ou que isso é meio que subjetivo? É uma pergunta difícil, você tem um cunho muito intelectual. Mas eu acredito, por exemplo, a música está na minha vida desde criança e até quando eu comecei a me entender por gente. Mas o gênero musical, eu acho que se torna uma questão complicada, porque depende do contexto onde você é inserido, sabe? Uma pessoa que, por exemplo, aqui no Nordeste, todo mundo conhece forró. E você pode até gostar de outras áreas e ouvir outras coisas, mas é impossível que em alguma vez da sua vida você não tenha ouvido forró ou alguma derivação desse tipo aí. Então, eu acho que depende do contexto. Eu acho que não existe exatamente um gênero. Porque, por exemplo, eu fui
totalmente o contrário aqui do Nordeste. Eu cresci ouvindo música popular brasileira, Caetano, Djavan, ouvi muito Racionais, né, do rap. Então eu acho que depende bastante do contexto. Isso pode impactar a sua vida. Talvez uma pessoa que tenha nascido em uma situação totalmente diferente da minha, ela tenha uma visão da música totalmente diferente da minha que eu tenho. E aí é isso que eu acho muito importante da arte, esse poder de impactar a vida de cada um de uma forma que acaba se tornando até inerente a quem você é, sabe? Aquilo que você consome faz parte de você. Eu acho que tem muito disso também. Eu concordo, porque a gente, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem grandes ícones da música, como Luiz Gonzaga, a gente tem bandas, por exemplo, de pagode também, que tipo, elas estão bastante associadas no Nordeste, mas, por exemplo, um cara que ele vivencia a morada dele na favela e tal, ele tem o funk, por exemplo, como música, basicamente ele é uma cultura. E realmente tudo depende da questão da região, onde você está, onde você vive e os aspectos onde você está incluído. Eu concordo com a sua resposta, eu acho bastante interessante e válida. Que bom que você concorda, porque eu acho isso realmente muito válido mesmo. Porque às vezes as pessoas elas têm eu vejo isso como até um certo elitismo, sabe? De a pessoa ter um preconceito musical. De que tal música não é boa. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que cada expressão musical realmente tem sido bem redundante aqui, ela se expressa de uma maneira que é individual aquele gênero ali. Então a linguagem do funk vai ser uma, a linguagem do forró vai ser outra, sabe? Sim. A linguagem do rap vai ser outra. E eu acho que isso vai impactar a nossa vida de cada um com um objetivo diferente, né? Como você falou, aquela pessoa que ela nasce ali numa região periférica, né? E o estereótipo que é colocado sobre ela é que ela não vai vencer por causa da cor de pele dela, por causa do ambiente ali, do local onde que ela nasceu e cresceu e que não vai ser ninguém. E talvez através da música ela pode ter esse incentivo de que não, eu vou contra o sistema, eu tenho sim total capacidade de chegar onde eu quiser. Eu acho que a música tem esse papel, né? Que é importante na nossa vida. Até porque a gente vive atualmente num cenário de muita diversidade, tanto cultural quanto musical. E isso realmente faz bastante sentido, porque quando você inclui um pensamento de que você não, como você mesmo falou, que você não pode vencer, que você não tem algum futuro estando na região ou na posição que você está, você recorre a outros, como eu poderia dizer, outros métodos, basicamente. Por exemplo, o futebol também, que é bastante mencionado nas músicas como o país do futebol, do MC Guimê, em que ele canta basicamente a realidade de crianças na favela que podem, através do futebol, através da música, conquistar o seu lugar no mundo como pessoas e como indivíduos. É muito interessante pensar como ainda hoje em dia tem essa pauta muito grande do preconceito musical também. Porque, tipo, muitas vezes a gente leva em consideração que, tipo, tem algumas áreas, tanto no Rio de Janeiro como em áreas periféricas no geral, que muitas vezes as pessoas não têm tanto acesso a um certo tipo de música. Por exemplo, que tudo depende do contexto que ela está inserida. Tipo, eu para pensar que tipo, tem muitos cantores tipo, brasileiros, bandas que tipo, são muito boas, tipo Djavan, Caetano Veloso, Legião, e muitas vezes as pessoas nem dão tipo, um certo valor a essas coisas. Sim, Por conta que não tem o acesso. com certeza. É muito interessante. Na sua opinião, qual seria o papel da música na redução do estresse e no alívio da ansiedade? Você tem algum tipo de estudo em relação a isso que poderia comprovar esses efeitos? Assim, eu vou falar aqui como leigo mesmo, porque até porque na minha área eu sou um bom ouvinte mesmo. Mas uma vez eu vi um estudo, uma matéria que dizia que a música ela conseguia, né, certas frequências, certas melodias, conseguia atingir algumas partes do nosso cérebro que realmente ela conseguia facilitar com que você, digamos, se sentisse mais calmo e que isso, de certa maneira, facilitasse até o seu tratamento. Por exemplo, no caso de pessoas que têm uma doença psicoemocional, e a música ela pode ajudar aquela pessoa a sentir coisas e descrever o problema dela para o profissional que ela está ali se consultando ali, e isso de certa forma ajuda, né, a ela
chegar a uma conclusão do seu problema. Eu acho que tem muito isso, a música ela me ajuda nos momentos mais difíceis pra mim, sabe? Inclusive eu tenho artistas que quando eu não tô bem é o carinha que eu boto pra ouvir, porque eu sei que ele vai descrever o que eu tô sentindo, porque eu acho que o que você sente é muito subjetivo, né? Eu acho que eu sempre costumo dizer para os meus amigos lá que a felicidade para todo mundo é igual, mas eu acho que o que diferencia o ser humano é o sofrimento dele, né? O problema dele. Então eu acho que a música também tem esse papel de ajudar você a se permitir sentir o seu problema, né? E relaxar. Eu acho que, de maneira geral, acho que ela acalma o público. Acho que a música tem esse papel também. Eu não sei se esse é o ponto que você queria saber, mas eu acho que pra mim funciona muito. Se existe dias na minha vida que se não fosse a música, seria realmente um completo assim, sabe, um inferno mesmo assim. Eu gostei do seu ponto em relação a isso, justamente porque o que você falou realmente é que a letra instiga uma espécie de, basicamente, eu esqueci a palavra, mas uma identificação, porque algumas letras realmente elas viajam justamente em momentos que a gente precisa e elas estão lá e a gente consegue se identificar com o que está sendo contado. Por exemplo, esse bastante tipo de vertentes de música, como você falou e tal. Por exemplo, músicas mais alegres, músicas mais tristes, tudo depende basicamente da intenção que o autor, o compositor, ele tenta colocar na música. Eu acho que essa realmente é uma vertente bastante importante. Eu gostei do seu ponto de vista em relação a isso, realmente a parte que ela pode ajudar uma pessoa a poder lidar melhor com seus problemas e poder comentar isso de forma mais regrada com outras pessoas, também abrange um aspecto que no mundo atual é bastante recorrente, que é o amor cego, que é, por exemplo, doenças como depressão, ansiedade, pode ser uma válvula de escape para as pessoas. Ouvir a música pode trazer um conforto melhor para elas. Elas possam se expressar, também escutar a expressão de outras pessoas e poder se identificar, como você falou. Já aconteceu de tipo, você escutar uma música e pensar, letra, caramba, essa música foi feita pra mim. Tá dizendo literalmente o que eu tô sentindo nesse momento. Sim. Inclusive, não poderia assim, deixar aproveitar essa oportunidade aqui para indicar para vocês um artista que eu gosto muito, que se chama Tim Bernardes. E ele é esse artista que consegue falar o que eu não consigo dizer, mas eu sinto, sabe? Eu sinto. Então ele é esse artista que faz inclusive, ele é o meu artista favorito, sabe? Porque ele consegue dizer o que eu não consigo dizer. Porque como eu falei, acho que todo mundo sente. Às vezes você não consegue nem expressar o que você está sentindo, porque às vezes você mesmo não entende. E eu falei que a música tem esse papel, porque de fato a arte como um todo tem esse papel de descrever o que o ser humano sente, que às vezes ele não entende. De expressar, né? Porque muitas vezes a gente nem consegue. Sim, então com certeza tem músicas que eu escuto ali e faço, não. Eu penso que realmente o artista ele sente como eu, porque ele escreveu uma música que eu me identifiquei total ali. Então ele sente o que eu sinto. Eu não tô sozinho nessa. Cara, é muito bom ter esse feedback positivo, justamente porque, tipo, quando o compositor ele faz uma música justamente para alcançar o grande público. E se isso ocorre com a gente, pô, é um sinal que está funcionando e isso é benéfico para ambos os dois. Tanto para quem está produzindo, quanto para quem está recebendo a informação. Com certeza. Nosso papo está fluindo totalmente tranquilo, está muito massa tudo isso. Mas infelizmente a gente chega na nossa última pergunta. Infelizmente, né? Porque realmente a conversa aqui está muito boa, cara. Mas basicamente, a gente gostaria de perguntar para você qual é a importância da educação musical nas escolas e como eles podem moldar a apreciação da música ao longo da vida, na sua opinião. Tu acha que tipo, aqui no Brasil o ensino musical nas escolas deveria ser mais regrado, deveria ser mais incluso? Como é que é essa situação? Eu acho que eu usaria o segundo termo que você falou, deveria ser mais incluso, deveria ser mais valorizado. Porque eu acho que é na época da infância ali, pra pré-adolescência, que a criança está formando o caráter dela, né? Então se nesse momento ali é introduzido, não que a educação não faça isso, pelo contrário, mas se é introduzido ali o bom gosto, não só pela música, mas pela literatura, pela arte assim,
de maneira geral, ela vai levar isso como ser humano, sabe? Principalmente naquele momento que eu falei ali, onde ela está formando o seu caráter. Então, tipo, você chega para uma criança hoje, ou até um pré-adolescente mesmo, ele não tem conhecimento algum sobre música, sabe? Mas se isso for introduzido no comecinho ali da infância, onde a criança está desenvolvendo os seus gostos, as suas visões, né? Porque tem coisas que realmente você leva até hoje para sua vida, né? Você não começou a gostar de uma coisa de ontem para cá. Então acho que isso é muito importante, sim. Eu acho que deveria, inclusive, ter projetos assim, como disciplinas assim, importantes para a aprovação do aluno, né? De uma maneira que fosse eficiente e eficaz, para que aquilo realmente pudesse trazer um ponto positivo na vida dessas crianças, para que elas pudessem aprender a cantar, aprender a saber o que é música boa e o que não é música boa, para elas aprenderem a se expressar através da arte. Eu acho que deveria ter esse ponto bem mais valorizado, né? Eu falo alguma coisa? Pois bem, o papo tá muito legal, tá uma troca de ideias assim, mas a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer primeiramente pela tua presença, muito obrigado por estar aqui, foi uma conversa muito bacana. Você tem uns pontos assim, bem interessantes, que dá pra ver que você é um cara muito bom, bem ligado à música, você entende sobre o canto e tudo mais. E eu fico muito feliz, eu que agradeço. Até peço desculpa se eu fugi um pouco dos temas aí, mas foi com total sinceridade. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Eu acho que deveria ter muito mais iniciativas dessas aqui. Tipo assim, não só eu, mas outras pessoas incríveis poderiam sentar aqui e conversar com vocês sobre isso, né? Mas enfim, eu agradeço muito mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho sensacional. A gente agradece de verdade a sua presença. Também a todos que estão em casa assistindo, possivelmente assistindo, né, aqui no nosso podcast. Mas infelizmente, né, como tudo que é bom dura pouco, a gente tem que encerrar por aqui. Então, uma boa tarde, uma boa noite para, independente do horário que você esteja assistindo. Esse foi o nosso podcast dos Boys, com o Marcos, e eu espero que vocês todos tenham gostado. Aí embaixo, clique em inscrever-se, clique no gostei e tenha uma boa vida.